Leute! E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Matheus. E hoje viemos explicar um pouquinho do que se trata esse Studienkolleg. Bom, várias pessoas nos perguntaram o que é isso de Studienkolleg, porque eu imagino que isso não seja tão comum assim no Brasil, porém, viemos aqui trazer um pouquinho mais de informação sobre esse assunto para vocês. Bom, de início, o Studienkolleg é uma instituição de ensino para estrangeiros que não tem o certificado da escola reconhecido no país. Ou seja, a gente terminou o ensino médio normal no Brasil e viemos direto para a Alemanha. Nós só poderíamos estudar direto numa faculdade alemã se a gente tivesse feito faculdade no Brasil, ou então se tivesse estudado numa escola alemã que tivesse o Abitur, que seria o certificado alemão. Mas isso depende bastante e não é o foco do nosso vídeo de hoje. No caso, independente da escola que você tenha estudado no Brasil, só por você ter estudado no Brasil já não é reconhecido. Eu imagino que tenham exceções, mas a maioria é assim. Isso não acontece só com os brasileiros, isso acontece também com outras pessoas de outros países que tentam vir estudar aqui. Tá, mas e por que isso acontece? Aqui na Alemanha nós temos 13 anos de ensino, no Brasil a gente tem 12. E esse um ano que falta seria o Studienkolleg. E nele você estuda assuntos que normalmente você não vê na escola no Brasil. Então, fica essa pergunta, como eu entro num Studienkolleg? Tem vários tipos de Studienkollegs aqui na Alemanha, inclusive a gente vai deixar o site, o link deles aqui na descrição, e aí vocês vão poder conferir todos da Alemanha e escolher qual vocês acham melhor. Mas para escolher um Studienkolleg, você precisa prestar atenção a alguns detalhes, certo? Porque, por exemplo, alguns Studienkollegs exigem que você faça alguns tipos de provas antes de entrar. Por exemplo, o que a gente fez, a gente precisava fazer uma prova de alemão do B2 e também da prova de inglês. Ou seja, do curso. Sim, dependendo do curso também. E outros Studienkollegs pode ser que exijam que você faça prova de matemática, prova de alemão. Enfim, depende, varia bastante. Eu cheguei a fazer a prova pro Studienkolleg de Bochum e de Hannover, e para isso eu tive que fazer a prova de alemão e de matemática também. Então foi uma diferença pro Studienkolleg de Metzingen, que você teve que fazer só a prova de alemão. Um dos requisitos básicos que você vai precisar para entrar no Studienkolleg seria o nível mínimo do B2 de alemão. Só que esse nível B2 tem que ser reconhecido por uma instituição de ensino, como por exemplo TELC, como Goethe e dentre outras instituições. E vale ressaltar que o Studienkolleg de Metzingen aceita inscrições diretas da América Latina, da América do Sul, ou seja, se tiver um nível B2 já como certificado dessa instituição de ensino, você pode se inscrever direto do Brasil e você não precisa vir pra cá pra fazer essa prova. Você tem admissão direta no Studienkolleg de Metzingen. Ou seja, vejo vantagens aí? Será? Outra coisa importante de se saber é que quando você entrar no Studienkolleg, você vai escolher uma área de curso. E é muito importante que você tome cuidado quando você for escolher qual curso você for fazer, porque no futuro, quando você entrar em uma área de estudo, você não vai poder trocar. Ou seja, você vai fazer um curso de Wirtschaft, que é economia, por exemplo, você não vai poder começar a fazer um curso de odontologia, por exemplo, porque isso é do curso M, que é de ciências biológicas. Então beleza, quais são os cursos oferecidos pelos Studienkollegs? Bom, você pode fazer o curso V, que é de Wirtschaft, economia, como eu já falei, que é o curso que eu faço. Isso envolve economia, matemática, e depois você pode estudar administração, business internacional, relações internacionais, política, management e assim por diante. Pedagogia também, verdade. Depois temos o Geokurs, que seria o Geisteswissenschaft, vulgo humanas. Ou seja, você vai poder estudar filosofia, sociologia, história, direito, geografia, todas essas coisas envolvem humanas. E aí nós temos também o T-Kurs, que é o curso que eu faço, que a gente estuda matemática, química, física, alemão, que seria a área de exatas, né? E aí depois você pode estudar engenharia. Mas eu ia morrer se eu fizesse esse curso. Melhor curso. Nunca dá vida. Aí beleza, depois você pode estudar engenharia, você pode estudar química, você pode estudar física, enfim, essas matérias de exatas. Bom, e quais são as matérias que você vai ter que aprender? Independente do curso que você escolha, você sempre vai ter que estudar alemão. Aí vai variar do seu curso, entre 4 matérias. Eu, por exemplo, tenho alemão, matemática, inglês. O que mais que eu tenho? Economia. E economia. Eu, por exemplo, tenho matemática, química, física, alemão. E como são os assuntos do Studienkolleg? É muito difícil?
Então, pra falar a verdade, não é tão difícil assim. A coisa mais difícil pra gente, que a gente considera, seria o alemão. No início, você fica tipo assim, nossa, já tem aula todo dia de alemão e tal. Só que depois, cara, você começa a ouvir o alemão todo dia, as mesmas palavras, então você acaba absorvendo tudo e fica uma coisa mais natural. Mas é claro, você precisa estudar. Muitos assuntos que a gente dá no Studying Colleague não são assuntos que a gente aprendeu na escola no ensino médio no Brasil. A gente conversou com vários amigos nossos que hoje estão na faculdade. Eles falaram algumas matérias que eles deram no início e era mais ou menos a mesma coisa que a gente estava dando aqui no Studying Colleague. Então teve muita coisa nova. Então, para esse conteúdo novo, você precisa estudar, porque além de ser um conteúdo novo, também é em alemão. A gente pode ver isso bem claramente, por exemplo, com o curso da Jéssica, que é o curso de economia. Ela tem aulas de economia que a gente não tem no Brasil no terceiro ano do ensino médio. Uma matéria que a gente tem em comum, por exemplo, é matemática. Em matemática a gente dá derivadas, a gente dá limite, a gente dá integral. Essas coisas a gente não dá, a gente pelo menos não deu no ensino médio no Brasil e vários dos nossos amigos também não deram. Algumas pessoas que deram isso foi que estavam fazendo cursinho, preparatório, assim, e tudo mais. A gente tem todos os dias aula de segunda a sexta, de 8h10 a 1h15, e alguns dias da semana, de uma ou duas vezes na semana, a gente tem aula de 2 até 3h30 da tarde. E lembrando que todas essas aulas são em alemão, a não ser a aula de inglês, que é oferecida pelo curso V, que é o de economia, que são todas em inglês, claro. Se vocês tiverem interesse, comenta aqui embaixo que a gente pode trazer pessoas de outros cursos para fazer alguma entrevista, explicar a experiência própria de cada um. Então, se vocês tiverem interesse, só deixar o comentário aqui embaixo. Então, fica a pergunta, preciso pagar para fazer um Studying Colleague? Bom, existem Studying Colleagues privados e Studying Colleagues públicos. E eu já fiz os dois, então eu particularmente prefiro os públicos. Claro, porque você vai economizar uma grana, lógico. Pelo que eu percebi, pela minha experiência, os professores estão mais preparados para atender esse público de pessoas estrangeiras, de estudantes estrangeiros de vários outros países. Eles oferecem, no caso, outros tipos de atividades extracurriculares, como o ASTA, que é o Grêmio Estudantil, também alguns trabalhos voluntários e várias coisas para você se engajar. Ainda falando sobre o Studying Colleague privado, a questão é que eu já conheci outras pessoas também que já passaram por Studying Colleagues privados e que não gostaram bastante, certo? Então é uma das minhas experiências e dos meus amigos, e além disso você vai pagar um preço que não é nada barato. Voltando pro Studying Colleague público, basicamente o que você vai ter que pagar é uma inscrição, que no nosso caso foi o valor de 100 euros, e basicamente é isso. Então beleza, eu entrei no Studying Colleague, passei 2 semestres estudando, e o que faz eu estar realmente preparado para entrar numa universidade na Alemanha? Então, depois de todo esse tempo se preparando, você vai escrever uma prova chamada FSP. A tão famosa e odiada pelos estudantes de Mettingen e outros. E outros. Nessa prova, você vai mostrar suas capacidades em leitura, escrita e escuta em alemão no nível C1, e para cada curso vai ter as outras matérias diferentes que vocês estudaram respectivamente em cada curso. Porém, existe uma matéria para cada curso que ela vai ser oral. No meu caso, que é o T-Kurs, a gente tem prova de Química em alemão oral. Ou seja, sim, prova de Química oral. No caso da Jéssica, que é o V-Curso, ela tem prova de inglês oral. No M-Curso você também tem prova de química, que é oral. E no G-Curso a prova oral é de literatura. Ok, e no final você recebe uma nota que vai ser o seu Durchschnitt, que é basicamente uma média que você vai receber para poder entrar e aplicar na universidade. Lembrando que aqui tem um modelo diferente de notas do que existe no Brasil, que no caso no Brasil é de 0 a 10, aqui vai ser de 6 a 1, sendo que 6 é a pior nota e 1 é a melhor nota. Que é o que nós vamos tirar nessa FSP. Empolgante! E a nota mínima que você precisaria para passar seria pelo menos 4. Ou seja, parece fácil, né? Mas é difícil. Um belo dia. Mas uma média de 2 seria o ideal, caso você queira entrar em algum curso concorrido. E além disso, 1 seria o melhor caso você queira, por exemplo, entrar num curso de medicina, ou caso você queira escolher qualquer curso que exista de faculdades. A faculdade vão dar com um beijo no seu pé, fala assim, vem pra mim. Então, galera, basicamente isso. A gente falou resumidamente de tudo um pouco. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder com vocês com o maior prazer. E não se esquece de deixar aquele like e de se inscrever no canal se você não é inscrito, porque é só assim que você vai receber nossos vídeos de conteúdos parecidos com esse. Então, galera, é isso. Tchauzinho!